Olá, você que estava aí ansioso esperando pelo nosso próximo Descomplicando. Chegou aqui o número 4. Nesse aqui eu prometi falar sobre DRE e eu gostaria só de fazer um breve comentário que na verdade não é bem um DRE, né? Porque o DRE ele é um demonstrativo que ele é feito ao final de cada ano em que você tem uma técnica para fazer, tem toda uma legislação e norma, né, para você fazer ele, para que todas as empresas tenham o mesmo padrão, para que os acionistas consigam entender de uma empresa e de outra. Na verdade, DRE, que a gente fala aqui, é mais de uma maneira coloquial, tá? Mas os americanos chamam isso de P&L, né, que é o, se a gente ver aqui embaixo, ó, é o P, o E comercial e o L, de Profit and Losses. E às vezes a gente traduz aí como lucros, lucros e perdas, né? Então isso vai mostrar pra gente ali como é que está a sua saúde financeira, tá bom? Então vamos lá, para a gente entender um pouquinho do P&L, do lucros e perdas. É, vamos aqui, ó. Essa é uma estrutura básica, é uma estrutura macro, bem macro, de como nós teremos um demonstrativo de resultados ou na verdade, um demonstrativo de perdas e lucros. É, vamos lá, eu vou lendo aqui e depois eu vou mostrando do lado esquerdo como é que funciona isso. Então vamos lá, eu quero vender 100 peças, cada peça R$ 10, ou seja, eu quero captar do mercado milão. Ok? Então eu tenho uma receita bruta de 1.000. Mas para eu vender, vamos supor ali que eu tenho que pagar 2% de imposto sobre o valor total das minhas vendas. E isso vai para o nosso amigo governo, né? Já começa a papar um dinheirinho nosso desde o começo. Então, vintão das minhas vendas ali já vai diretão para o governo. Beleza. Daí quando eu vou chegar no cara lá, vou negociar com ele, pá, eu falo, migão, quer comprar meu produto? Ele falou assim, ó, eu compro. Eu compro tudo. Eu compro os seus 100, as suas 100 peças. Só que para comprar suas 6 peças, eu quero ganhar duas, né? Então você pega e já dá um desconto para ele aqui, né? Eles chamam de desconto ou de trade. Você já dá 2% para o cara. Ou também, o que vem antes da receita líquida, né, depois da receita bruta e antes da receita líquida, são devoluções, né, coisas que você fez para a venda ou até antes da venda. Tá? Então você vai ter aqui uma receita líquida. Receita líquida é aquele dinheiro que você realmente colocou na mão, né? Então você vendeu e já pegou na mão ali 960, né? Então você já perdeu 40. Isso é o que você vai usar agora como seu 100%. Tá vendo que aqui ó, eu tenho o valor, né? Eu tenho uma coluna de valor e tenho uma coluna de shape. É a forma, né? O formato que o seu demonstrativo vai ter. Então, geralmente, nos demonstrativos que você vê aí, eles tratam a receita líquida como 100%. Então, é aqui que vai ser a sua base quando você for fazer um percentual de alguma coisa. Então, você vai ter todas as linhas agora, percentual da receita líquida. Tá bom? Então, aqui, quanto eu arrecadei do mercado? 960. Ok. Então, para vender o meu produto, eu comprei insumo de alguém. Então, vamos supor que eu faço uma transformação, né? Se eu sou da padaria lá, eu vou comprar o ovo e a farinha de alguém, vou misturar os dois, né? Então, eu vou comprar alguma coisa de alguém primeiro. Quando eu compro de alguém, eu estou pagando para um cara, né? Então, já paguei 100 para o cara lá que eu comprei o insumo, tá? Então, paguei para o meu fornecedor. Daí, o que que acontece, ó? A gente já começa a falar de margem. O que que é margem? Margem é um pré-lucro, vamos dizer assim, é quase um lucro. Tem gente que chama margem de lucro, mas é meio errado falar isso, tá? Então, margem é quanto de margem você teve, né? O quanto de, vamos dizer, um lucro você teve até agora. Tá? Então, vamos pensar assim, por que existe essa tal de margem primária, né? Margem primária é relativa a custo primário, então custo da matéria-prima. Aqui, ó, vamos supor, ó, tá vendo? Minha margem primária é 90% da minha receita líquida, ou seja, o meu lucro primário é 90% da minha receita líquida. Se ele fosse 95%, quer dizer que eu gastei mais com o fornecedor. Se ele fosse 80%, quer dizer que eu gastei. Se ele fosse 90, eu gastei menos com o fornecedor. Se ela fosse 80, eu gastei mais com o fornecedor. Então, isso aqui vai mostrar para mim, ó, né,
significa se eu estou comprando bem ou mal, ou quanto do meu custo, né, das minhas despesas totais aí, eu estou entregando, né, eu estou comprando de alguém, de um terceiro. Essa que é a resposta que a margem primária está me dando aqui, tá ok? Bom, da margem primária eu vou ter o custo de conversão. Então, beleza, agora eu tive que produzir. Eu peguei lá a farinha e o ovo, vou ter que pagar o padeiro, as máquinas, a energia, a água, a manutenção, paguei tudo 100 pila. Beleza? Paguei tudo. Então, mais 10% do minha receita líquida é meu custo de conversão. E a minha margem após a conversão vai ser 760. Então, 79% da minha receita líquida. Geralmente aqui, ó, esses dois itens aqui são muito importantes, tá? Então, 10% como um custo de conversão. Aqui, geralmente no custo de conversão também tem custo de logística, é tudo que você fez para poder converter o produto, tá? Aqui, quanto menor, melhor, é claro, né? Então, que significa se eu estou sendo produtivo ou não. E a margem após a conversão se é quanto eu conseguir de retorno sobre tudo aquilo que eu comprei de alguém, mais por eu ter produzido. Então, esses dois aqui são bem importantes para quem trabalha numa indústria, na indústria, por exemplo. Quem é um profissional da indústria, olha bastante para esses dois indicadores aqui. Tá bom? Uma coisa que seria interessante eu falar agora também é o seguinte: quando a gente está falando nessa etapa aqui, teoricamente a gente tem dois tipos de itens que a gente tem que distinguir, tá? Que as pessoas fazem confusão: a mercadoria e o produto. Então, quando eu tenho uma mercadoria quando eu compro uma coisa e vendo a mesma coisa. Então, se eu tenho uma loja de roupa, eu vou comprar a camiseta e vou vender a camiseta. Eu só vou colocar meu retorno, minha margem de lucro que eu quero, fazer um markup, alguma coisa do tipo, e, tumba, entrego a mesma coisa para o cliente final. Quando eu tenho um produto, é quando eu transformei alguma coisa. Então, eu transformei a matéria-prima, a embalagem, em um produto diferente daquilo que eu comprei. Tá? Então, é produto. Por que eu estou falando disso? Porque muita gente também chama essa etapa aqui, ó, tá? Na verdade, o custo de conversão. Aqui, na verdade, o custo de conversão, depois lá na frente vai ter um outro gráfico lá que eu vou mostrar para você, tá? Tem um custo total aí que tem locais que chamam de CMV e tem lugares que chamam de CPV, que é o custo da mercadoria vendida ou o custo do produto vendido. Então, a gente tem só que distinguir isso, porque mercadoria é o que eu compro e vendo igual, produto é quando eu transformo alguma coisa. Tá bom? Ok, só que então eu produzi, mas o produto não se vende sozinho. Então eu tinha que pagar propaganda, pagar vendedores, pagar promoções, cartazes, etc. Mais duzentão, 21% do meu faturamento líquido. Eu tenho uma contribuição do mercado de 58. Então essa linha aqui chama contribuição de mercado, que é o quê? Que é tudo aquilo que o mercado trouxe para mim, contribuiu com esse faturamento líquido, tá ok? Então sobrou 50% da minha receita líquida, né? Então a grana vai embora. Olha só, dos 1.000 a gente já está em 560, tá? Ok. Mas se eu tenho uma empresa, não importa que tamanho, mas quanto maior, agora que vai entrar o custo dessa empresa maior, eu tenho uma estrutura de RH, finanças, informática, engenharia, segurança, comercial, pesquisa e desenvolvimento e Olimpo, né? Diretoria geral, vice-presidência, presidente, etc. Então eu pago todo esse povo aí, que é um povo pesado, tá? Esse povo pesado está aí no meio, pago todo mundo e vamos lá, sobrando 260. Olha só a cacetada, beleza? Bom, aqui eu tenho meu lucro operacional bruto. Aqui a gente começa a falar de lucro, porque a conta está quase acabando, tá? Só que ainda é um lucro bruto. Por quê? Porque eu tenho que tirar algumas despesas operacionais. Que são aquelas despesas que, assim, às vezes eu tenho que pagar alguma coisa para funcionar, alguma licença, documentação, etc., né? Algumas coisas mais burocráticas. Eu pago esses itens aí e eu tenho ali, então, despesas operacionais. Daí, sim, eu tenho o meu lucro operacional líquido. Tá? Os americanos chamam de EBITDA, os brasileiros chamam de LAGIR, né? Que é a tradução disso aí. EBITDA é Earnings Before Interests, Taxes,
depreciation and amortization. Então, é um lucro antes do imposto de renda, das taxas, né, dos impostos, depreciação e amortização. Aliás, o I é de juro, tá? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Ok? Bom, depois disso, então, a gente, lógico, tira a depreciação, tira a amortização. Então, eu tirei o D e o A do nomezinho de cima lá. Vira o EBIT. Tá? Lucro antes do imposto de renda. Em português, às vezes se fala LAGIR. Tá? Lucro antes do imposto de renda. LAGIR. Na verdade, LAGIR, isso mesmo. Porque agora eu vou tirar o juro, que é o J. E daí eu fico o LAIR. Tá? LAIR, lucro operacional antes do IR. Aqui, desculpa, eu esqueci de falar que tem o juro e IR, né? Então aqui é lucro operacional antes somente do IR, o EBIT ou o LAIR. Ok? Então, eu coloquei valores simbólicos aqui, tá? Depreciação é o seguinte, vamos voltar para o meu texto do ladinho aqui, ó. Depreciação você lembra do nosso amigo governo lá? O governo ele é espertinho, então ele inventou um negócio chamado depreciação. Mas eu vou explicar isso depois, porque é uma explicação um pouco mais demorada, tá? Então vamos lembrar que tem a depreciação aqui. Amortização é quando eu faço algum financiamento e eu quero pagar ele antecipadamente. Então eu vou amortizar meu financiamento, vou dar uma grana a mais antes da hora para que meu financiamento caia e eu pague menos juros depois. Tá? Ele entra nessa etapa aqui. Juros na verdade, é o contrário, né? Juros de algum encargo financeiro que eu tive, juro de alguma coisa que eu recebi, juro de alguma movimentação financeira que eu fiz também, tá? E logo depois do LAIR ou do EBIT, a gente tem então, de novo, nosso amigo governo. Tá vendo que ele entra em várias etapas, né? No começo, no meio e no fim. O governão vem com tudo. Agora, imposto de renda e contribuição social. Aquele que ele devolve em serviços para a gente, no SUS, na educação e tal. Pagamos então, né, coloquei um valor aqui simbólico, tá? Porque, deixa eu ver, na verdade não, eu já coloquei 34%, tá vendo aqui em cima na fórmula? 34%. Esse é um número mais para empresas grandes, de grande porte, é um imposto de renda, porque o imposto de renda aqui, a contribuição social também, é uma continha para chegar nesses 34% aqui, que eu não vou entrar no mérito agora, tá? Mas é uma continha que a gente chega aqui, depende do tipo do ramo que você trabalha, da periculosidade do local e tal, então tem umas considerações a mais para fazer aqui, que eu não vou entrar em detalhe. E daí a gente chega aqui no lucro operacional, né? Ou no chamado para os americanos de Operating Profit, de 118. Ou seja, esse daqui é o lucro que a gente conhece como lucro efetivamente, tá? Então imagina só, 118,80. A gente começou com 1.000. Então, o lucro dessa empresa foi de 12%. Então, ela arrecadou milão do mercado e foi pagando, sobrou 12. É isso que ela vai ter para reinvestir nela mesma, tá bom? Então isso aqui é o que sobrou mesmo, efetivamente. Só que isso aqui é o que sobrou de forma monetária. A gente tem que voltar agora para fazer da forma contábil. O que eu faço então? Eu devolvo a depreciação, aquela antiga depreciação que a gente já falou ali acima, eu devolvo ela porque a depreciação ela é uma ficção da contabilidade para fazer uma jogadinha com o governo que eu vou te explicar depois, tá? Eu posso, por exemplo, comprar mais imobilizar ativo fixo, né? Mais imobilizado, mais ativo fixo, mais máquina, mais sei lá, pode ser até mesa, cadeira, alguma coisa assim. Posso injetar um pouco de capital de giro no meu negócio. O que é capital de giro? É aquele capital que você tem que ter, como você vende de alguém e compra de alguém, nem sempre você vende e compra na mesma velocidade, ou no mesmo tempo, no mesmo prazo. Então você tem que ter uma grana sobrando, né, em caixa, que você vai ter numa conta caixa. Essa conta caixa é lá do balanço patrimonial,
que eu também não vou falar agora, mas você tem uma conta caixa que é o que você vai fazer o giro do seu negócio. Então é aquele dinheiro que você vai poder comprar sem ter recebido, por exemplo, tá bom? Então a gente tem o fluxo de caixa livre da empresa. Esse é o valor do fluxo de caixa, 10%. Então imagina só que dos 1.000 que você começou lá em cima, você ficou com menos de 10%, na verdade, dos 1.000, né? Porque aqui é 10% dos 960. Ok? Então esse daqui é o que o americano chama de earnings. Tá? É o earnings líquido. Então isso daqui é o que efetivamente sobrou no seu bolso. Tá? Daí, com isso eu posso ter mais despesas financeiras, né? Algum gasto esporádico que eu tive que fazer, corretagem, por exemplo, e tal. Novos financiamentos, vai que esse dinheiro que eu tenho 98 não serve, não consigo comprar nada com ele. Então eu faço novos financiamentos, e aí eu tenho um novo fluxo de caixa livre para começar um novo ano fiscal. Tá? Isso daqui é um mínimo que você precisa saber de um demonstrativo de resultados ou de um demonstrativo aí de perdas e lucros, tá bom? Agora, isso daqui não é que isso daqui vai te mostrar tudo. Na verdade, cada item desses que estão em vermelho, isso aqui é uma conta fechada. Ele deveria ter mais coisas dentro dele. E eu vou mostrar o quão mais coisa dentro dele você pode colocar. Então, eu fiz uma tabelinha aqui do lado. Eu vou reduzir só para mostrar para vocês a lógica dessa tabelinha aqui, tá? Não é que o tamanho do retângulo aqui vai mostrar o tamanho da conta. É mais para mostrar o seguinte, quantas coisas tem dentro. Então, esses três aqui, por exemplo, ó, esses três, verde, esse vermelhinho e o azul, estão embutidos dentro desse outro vermelhinho mais claro. Esses quatro estão dentro do grandão, mas só esses dois estão dentro do azul, mas os quatro estão dentro do vermelhinho claro. Então ele vai, tá vendo que ele vai reduzindo. Então, ó, é como se fosse somar. Então esse mais esse é igual a esse. Tá? Então esse mais esse mais esse é igual a esse. Esse mais esse mais esse é igual a esse. Tá bom? Então aqui é só uma divisão das coisas. Então vamos lá, vamos voltar lá. Lembra que a gente tinha a receita bruta? A gente tem aqui, ó, receita bruta. Da receita bruta, eu vou descontar os meus impostos e taxas. Impostos e taxas. Desconto também os descontos que eu dei, o trade. Desconto aqui o desconto que eu dei. Sobra a receita líquida. Sobra a receita líquida. Tá? Eu coloquei tanto em português quanto em inglês, né? Então aqui o americano chama de Gross Sales Value e aqui de Net Sales Value. Taxes, Trade Expenditure, tá? Custo primário, então tá aqui, ó, matéria-prima e embalagem, custo primário, prime costs. Sobra aqui a margem primária ou o prime margin, tá? Margem primária. Ok, deixa eu até agora dar uma aumentadinha para vocês poderem ver mais de perto, tá? Então é isso aqui, ó. Margem primária, prime margin, então. Ok, e daí, lembra que eu falei do CMV? O CMV é um somatório de itens aí, tá? Então, o CMV, ele é composto pelo que? Ele é composto pelo custo primário mais o custo de conversão. Então, é esses dois aqui, ó. Por isso que aqui eu não coloquei, mas é o custo primário mais o custo de conversão. Esses dois campos aqui são esses dois campos aqui, ó. Custo primário mais custo de conversão. Esses dois dão seu CMV. Olha como é legal isso aqui. Agora eu vou ter que diminuir de novo, tá? Isso aqui é legal porque ó, eu tenho a minha receita líquida, que é o meu 100%, lembra? Então eu vim para cá. Ó. Esse aqui é o meu 100%. A receita líquida ela é dividida em exatamente dois itens, ó, que é o CMV, ou Cost of Goods Sold, COGS, tá? E aqui embaixo tem a margem após conversão, ou Margin After Conversion. Tá? Isso daqui significa que o quê? Isso aqui é tudo que eu paguei de matéria-prima, embalagem e logística para que meu produto estivesse disponibilizado no mercado. E esse é o dinheiro que eu vou pagar todo o meu custo administrativo,
que a gente vai ver aqui para frente. Então, a margem após a conversão, né, o lucro bruto, também chamado, é o que você vai pagar as suas despesas administrativas. Então, quem trabalha com indústria, isso aqui é muito importante para a indústria, o CMV, tá? Porque é onde está tudo que você gastou, né, na verdade, seus custos para produzir, tá bom? Bom, vamos lá. Vamos entrar um pouquinho então nesse custo do material vendido aqui, tá? Que é para quem trabalha em indústria é um dos mais importantes. Então, no custo do material, no custo do material aqui, ó, o que que a gente tem? Vamos subir aqui. Custo primário que eu falei já então e custo da conversão. Custo primário é material, custo primário o que que é? Matéria-prima, embalagem, inventário. Tá vendo que agora eu posso começar a abrir cada vez mais. E essa abertura ela não tem limite. Você pode abrir o quanto você precisar, o quanto você quiser para entender bem como está as suas despesas, como estão os seus custos, como estão sua saúde financeira da sua empresa, tá? Então, custo de conversão. Para eu converter um produto em outro, o que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar logística, tenho que pagar manufatura e eu posso pagar às vezes terceiros. Terceiros que fazem para mim parte do processo, ou às vezes eu não tenho know-how, de fazer um embrulho mais bonito, eu dou para alguém embrulhar, ou eu compro alguma coisa meio que semi-pronta de alguém, tá? E só completo ali o meu processo. Então, dentro de custo logístico, por exemplo, eu posso ter o quê? Multas, o overhead da logística, entrada de produtos, frete ao consumidor, armazenamento e movimentação do almoxarifado, geração de lixo, frete para estoque externo, depreciação. Para custo de manufatura, eu posso ter despesas com pessoas, então colaboradores e terceirizados, na verdade temporários, ou despesas com matéria-prima gasta em excesso, embalagem gasta em excesso. Não confunda isso daqui com o que a gente usou aqui, matéria-prima e embalagem. Isso aqui é o que eu gastei em excesso, é o que eu perdi, é lixo, é resíduo, é sobra do meu processo, tá bom? Energia, manutenção, geração de lixo e inventário. Geralmente quando a gente fala de inventário, significa o quê? Significa que vamos dizer que eu gastei 10. E daí na minha contabilidade lá eu fechei tudo e saiu 8. Essa diferença geralmente se joga no inventário, que é uma perda que você não sabe para onde foi parar, mas ela existe, tá? E outras despesas, como garantias, devoluções, startup de linha, então uma linha que está começando e você tem algumas perdas, o overhead da manufatura e depreciação, tá? Ok, vamos agora à última linha aqui do custo da conversão, que são terceiros. Então, são serviços que você compra, que você às vezes não tem o know-how, compra um serviço, uma pessoa que vai entrar na sua empresa para fazer um serviço. Pode ser o overhead geral de todo o custo de conversão, geração de lixo e, de novo, inventário. Tá ok? Então, isso daqui engloba tudo o que a sua indústria está fazendo. E daí, o que sobra do faturamento líquido vai para outro grupo, que é o grupo assim, agora eu vou pagar o administrativo. Tá? Beleza, vou pagar o administrativo. Primeira conta aqui, franchising e vendas. Então eu pago propaganda, promoções, salários, encargos e benefícios, despesas. Geralmente as pessoas também confundem dois termos, tá? Vou dar uma pausa aqui, porque às vezes é importante. Custo e despesa. Custo é tudo aquilo que eu gastei, é um tipo de despesa que eu tive para transformar o meu produto, para a minha manufatura transformar aquela matéria-prima, aquele insumo e aquela embalagem em um produto final. E despesa é o que está fora da transformação. Então, assim, eu gastei não para transformar, não para fazer o que é o meu core business, né, que é entregar o produto lá, mas eu gastei, por exemplo, por esse pessoal administrativo. Então, aqui eu chamo de despesa e lá eu chamo de custo. É um valor que ele não está diretamente ligado com o produto, ele vai ser pago pelas vendas do produto, mas não foi diretamente ligado à manufatura do produto, tá bom? Bom, a segunda, não, aqui eu tenho que falar dessa margem aqui. Então, logo que eu peguei essa margem após a conversão e tive o franchising a vendas, paguei pessoa de franchising em vendas, eu tenho então a contribuição de mercado ou market contribution.
que é o que está, se eu não me engano... não, aqui ele não entrou. Ah, entrou sim. Contribuição de mercado, tá aqui, ó. Certo? Que é a próxima linha depois da margem após conversão. Eu pago franchising e vendas e tenho a contribuição de mercado, que é o que está bem aqui embaixo. Contribuição de mercado. Perfeito? O que eu pago com a contribuição de mercado? Ou seja, o que eu pago com a minha margem após a conversão menos franchising e vendas. Eu pago efetivamente custos administrativos, que são comercial, finanças, informática, recursos humanos, pesquisa e desenvolvimento, engenharia e outras depreciações. Tá? E daí cada um deles tem salários, encargos, benefícios, despesas com viagem, despesas com qualquer tipo de, enfim, evento, material de escritório, xerox, impressões, etc. Tá? De novo, ó, salários, encargos, benefícios, despesas, salários, encargos, benefícios, despesas e projetos. Informática tem projetos, tem depreciação. Salários, encargos, benefícios, despesas, salários, encargos, benefícios, despesas, salários, encargos, benefícios, despesas, projetos de engenharia e outras depreciações que, na verdade, os que não têm depreciação aqui, pode cair num balaio só porque geralmente é coisa de escritório e tal. Tá? Outras despesas operacionais, que são aquilo que eu falei aqui embaixo, né? Outras despesas operacionais, ele deve estar em algum lugarzinho ali para cima. Aqui, ó. Despesas operacionais. E daí a gente chega então no nosso lucro operacional, que é aqui, ó. Lucro operacional. Lógico que eu pulei essa etapa aqui de amortização, juros, imposto e tal. Já fui direto para o lucro operacional, até porque já tem ali em cima. Ok? Então, pense bem. Aqui, essa última parte da coluna H, você pode abrir do jeito que você quiser. Então, por exemplo, aqui, salários, encargos e benefícios, você pode abrir salário, férias, INSS, fundo de garantia, 1/3 de férias, abonos de férias, enfim, você pode criar o que você quiser e normalmente é isso que todo mundo tem, tá? Eles fazem uma abertura bem grande para realmente entender para onde o dinheiro está indo. Mas isso, lógico, vai demorar um tempo para você ter todo esse detalhamento. Se você minimamente conseguir ter essa estrutura aqui, né? Essa estrutura, você já consegue enxergar de uma forma macro para onde seu dinheiro está indo. E essa forma aqui, ele está mais parecido com essas etapas antes do H. Se você conseguir abrir para o H, aí ficou melhor ainda. Você pode abrir matéria-prima nacional importada, embalagem nacional importada. Você pode abrir aqui ó, nos colaboradores, todos aquelas contas que eu falei. Energia, eu não tenho só energia elétrica, né? Eu tenho energia elétrica, vapor, tenho todas as minhas utilidades. Enfim, dá para você fazer várias aberturas aqui. Então, essa daqui, vou fechar de novo aqui, é a estrutura de um Profit and Loss Table, tá? Um P&L, um demonstrativo de lucros e perdas, que você pode estar usando aí, você pode pensar em criar, em fazer, para você entender como é que está a saúde financeira da sua empresa, tá ok? Na sequência, eu vou falar de fluxo de caixa. Então, o que é o caixa, o que é o fluxo de caixa? Vou falar da depreciação, tá? Eu vou colocar em outro vídeo, para ficar um pouco mais leve. Então, até lá, espero vê-los novamente, ok? Até mais!